Anualmente, milhares de vistos são solicitados. Anualmente, milhares de vistos são negados por um único motivo. É esse o motivo que a gente vai falar hoje. O motivo é que não há compatibilidade com o 214B. Você sabe o que é 214B? Eu vou te contar hoje aqui, tá? Entretanto, eu quero te lembrar que aqui nós falamos só e somente de vistos de turistas, B1, B2, ok? E eventualmente de estudantes. Vou te falar hoje o porquê você se encaixou no 214B, o que é, da onde veio, qual é a origem sobre isso. Entretanto, tudo que eu vou falar hoje aqui não sou exatamente eu quem estou falando. Quem está falando é Travis. Travis é um americano que trabalhou, é um ex-agente de visto. Ele trabalhou por 7 anos na embaixada americana na China. E ele contou em detalhes tudo o que acontece lá. Travis, ele tem mais de 880 mil entrevistas realizadas. Então ele sabe muito bem o que ele está falando e eu trago aqui uma série de vídeos que eles contam de lá de dentro. Hoje ele não é mais um agente, hoje ele é advogado de imigração e trabalha numa agência própria. Mas o Travis, ele não vai falar só e somente de onde surgiu, o que é e qual é o fundamento do 214B. Ele também vai te dar dicas para que numa próxima solicitação de visto, você consiga aí ter uma maior probabilidade, possibilidades de conseguir o teu visto. Lembrando que Travis, apesar de hoje trabalhar numa agência onde ajuda as pessoas a tirarem o visto, ele sempre diz: nunca ninguém pode dizer que você vai ou não conseguir o visto, porque só depende de uma pessoa, do agente, ali na hora, quando ele estiver na janela, olho a olho, tete a tete, como diz Travis. É o que eu sempre disse aqui. Nenhuma agência, nem nenhum youtuber consegue te dizer se você vai ou não conseguir o teu visto. Travis inicia com números, e números sempre são muito interessantes para a gente ter clareza do fato que é, realmente da grandiosidade que as coisas acontecem. Então eu vou ler aqui o número que Travis diz. Em 2022, o Departamento de Estado revisou cerca de 8 milhões de vistos. Desses 8 milhões de vistos, a maioria foi emitida, mas ainda assim cerca de 1,3 milhões foi negado, representando algo em torno de 19% de todos os pedidos. Agora vamos analisar o pedido do visto B1 e B2, que representou cerca de 50% de todas as solicitações de 2022. 50%. Ou seja, 4 milhões de vistos foi somente solicitado em relação ao visto de turistas, B1 e B2. Olha só a grandiosidade desse número. Vamos voltar aqui à leitura. 4 milhões de vistos foi para turismo, de não imigrante, mas 1 em cada 4 candidatos foi negado. E o grande motivo foi exatamente o que vamos falar hoje, o 214B. Vistos de estudantes também se assemelha, 632 mil solicitações de visto F1 em 2022 e 35% foi recusado pelo mesmo motivo. Travis lembra que esse número pode variar conforme o país que a pessoa está. Olha que interessante. Travis, ele diz que esse número ele pode variar muito de país com país, tá? Dependendo do país, pode ser mais vistos negados, menos vistos negados. E ele deu 2 exemplos aqui do mais negado e do menos negado. O mais negado é Morânia. Não sei onde fica e nem vi ainda onde fica. Quem souber aí, escreve, por favor. 90% recusado. E o outro, que é bem menor, apenas com 2% de recusa de vistos negados, foi Israel, tá? Sempre o motivo é o mesmo, o 214B. Muita gente já me perguntou o que era isso e eu não sabia exatamente o fundamento
Da onde vem o 214B? E Travis, ele falou assim, numa clareza impressionante e que eu vou falar agora para vocês. Vamos lá. Eu até acredito que o Brasil se enquadre, né, num dos países que mais tem negativa aí de visto, justamente pelo quadro atual do Brasil, muita gente querendo sair do Brasil com medo do que vai acontecer e muita gente também indo atrás de uma nova vida, né, que lá realmente existe essa nova vida. Então, eu realmente acredito muito. Então, vamos agora falar do misterioso 214B. O que é? Qual é a origem? Para que serve? E como a gente melhora isso numa próxima entrevista? Vamos começar do zero, dizendo qual é a origem do 214B. 214B tem origem de uma lei de imigração. Aposto que você também não sabia e vou te contar. A grande maioria dos assessores também não sabe. Mas eu te conto aqui tudo que eu sei, através dos ex-agentes consulares que passam essas informações. São sensacionais, todas as informações, essa série de informações de lá de dentro vai ser sensacional. Mas vamos lá, eu vou ler um pouquinho sobre essa lei, tá? Bem, o 214B vem de uma lei federal, a Lei de Imigração e Naturalização, e na verdade representa uma subseção dessa lei, não surpreendentemente chamada 214B, é a seção. E olha que interessante essa lei, tá? A lei americana, ela diz o seguinte, a lei no geral, tá? Todos são considerados inocentes até que se prove o contrário. Correto? Não é assim que funciona? Pois é. Só que essa lei 214B é o contrário. Todos são considerados culpados até que prove o contrário. Ou seja, todos têm a intenção de entrar para emigrar ilegalmente nos Estados Unidos até que prove o contrário. Você tem que comprovar que você não quer permanecer lá, que você só quer tirar o visto de turista e passar as suas férias lá e voltar. Entendeu como que funciona essa lei? É o contrário. Todos são considerados culpados até que você prove para o agente consular que você não é culpado, que você não tem a intenção nenhuma de morar lá. Travis, ele diz com muita clareza, né, que eles não querem que você vá morar ilegalmente nos Estados Unidos. Você quer ir morar nos Estados Unidos? Peça o visto correto. Porque existe a possibilidade de você conseguir o visto correto. Ele diz muito claramente e o tempo inteiro ele enfatiza que você não pode morar nos Estados Unidos com esse tipo de visto. Você até pode querer ir para os Estados Unidos morar, mas não com o visto errado. Tá? E o visto que você solicitar de moradia, né, de imigração legal, ele vai ser analisado e podem te dar sem nenhum problema. Lá dentro da embaixada e do consulado, eles até brincam, né? Eu até anotei aqui, eles dizem, teoricamente, é um futuro imigrante, né? Então, presume-se que todo solicitante, né, de visto de não imigrante, eles têm aqui um nome, eles são chamados de um futuro imigrante. Então, até que se prove o contrário, ele é um futuro imigrante que eles ali dentro do consulado e embaixada falam. Eles também têm um outro, entre aspas, código deles, né? Os agentes de imigração dizem que até que prove o contrário, que você prove o contrário, é a superação 124B. Ok, Rô, diz logo o que o Travis disse em relação a como superar o 214B. Através dos vínculos. Ele foi muito claro através dos vínculos que ele colocou em tópicos, né, que você precisa ter para você passar para o agente de imigração que você não quer ficar lá nos Estados Unidos de forma ilegal e que você tem vínculos o suficiente aqui no Brasil, né, ou no seu país de origem, porque o que ele diz é igual, tá? Todo consulado, toda embaixada e todo processo de visto é igual em todos os países, ok? Então, você precisa mostrar vínculos o suficiente
para que você volte, no caso, para o teu país de origem aqui no Brasil, tá? Eu vou ler para ser mais rápido, tá? Porque senão a gente vai se estender muito, beleza? O ponto número 1 que Travis disse, ok? Os candidatos devem provar que se qualificarão com o visto de turista, tá? É mais complicado do que o visto de estudante. Ele fez uma comparação. O de estudante, basta você apresentar tudo ali, todos os documentos, né? E todas as informações necessárias daquela graduação que você for fazer, enfim, pós-graduação, enfim. Já o visto de turismo, ele é um pouco mais complicado, onde você vai ter que detalhar. Ele fala muito em detalhar tudo. Já que o turismo é mais complicado porque você precisa provar que realmente está planejando viajar de férias. Comprar passagem, hospedagens, ingressos antes de ter o visto não é garantia que você vai conseguir. E ele, inclusive, diz, não faça isso. Só faça isso com o visto em mãos, o que eu já falei várias vezes aqui também. E aí ele continua. Você precisa falar sobre a sua pretensão de viagem. Para onde vai, quanto tempo vai ficar, onde ficará hospedado. Esses fatos são importantíssimos para os agentes consulares entenderem que, de fato, você será um turista e não uma pessoa que pretende ir para morar. Percebem o pavor que eles têm, né, de você ir para morar. Eles não gostam de imigrante ilegal. Imigrante, sim, legal. Imigrante legal não é bom para nenhum tipo de país. E eles também não querem, ok? 2. Os candidatos também terão que fornecer dados que contenham vínculos no país de origem. No caso que a gente está falando aqui no Brasil, né? A lei diz que você precisa manter uma residência no exterior, no caso, no seu país de origem, e que você não tem a intenção de abandonar aquilo, né? Exemplo, se você pode dizer que possui uma propriedade, uma casa, um terreno, um apartamento, é pouco provável você abandonar isso que você tem, essa tua propriedade que você tem, para você morar aí nos Estados Unidos, né? Mas ele afirma que não há exigências de você ter um território. Você pode morar de aluguel, morar na casa dos seus pais, ele afirma isso. O vínculo 3, a forma de vínculo 3 que Travis disse. Outra maneira é ter um trabalho, um emprego. E por ter um emprego, você não vai abandonar o emprego e ir embora para morar nos Estados Unidos. Perceba que eles têm realmente esse pavor. Ele falando, dá para sentir esse pavor nele, né? Bem, agora o que é interessante que eu não sabia exatamente, tá? Eles querem saber exatamente as suas atividades dentro do seu emprego para que conecte, de fato, um vínculo. E eu vou te falar quais são elas agora. Qual é o seu cargo? Quantas pessoas se reportam a você? Quantas horas por dia você trabalha? Qual é o seu salário? Muitas dessas informações, dessas perguntas, poderão ser feitas e você precisa ter a resposta precisa e confiante para mostrar que você realmente tem um emprego que precisa de você de volta aqui após as suas férias. Essa frase não é minha, é dele, é de Travis. Entre aspas, eu que esqueci de colocar. Então, realmente existe uma grande preocupação, né, de você ir para morar, né, com o visto de turista, né, e eles não querem. Então, eles vão se apegar em grandes detalhes, quantas horas você trabalha, enfim. Por quê? Porque as horas de trabalho e qual é o seu cargo é de extrema importância para ele vincular, para ele realmente saber que é um vínculo. Olha que interessante, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um empresário, tá? Ele só vai trabalhar na parte da tarde, ok? Ele tem uma flexibilidade muito grande de horário. Isso não é um fator positivo, pelo que ele falou aqui. Quanto tempo de trabalho você tem? Ok? Ele pode linkar muito bem que a empresa pode andar sozinha, sem o dono da empresa. Então, ele quer saber o teu cargo. Agora, veja, se você tem uma carteira assinada, né? Se você trabalha ali 8 horas por dia, 10 horas por dia, é um gerente onde tem um monte de gente que se reporta a você. Muito possivelmente, né, é diferente essa distinção e esse link de vínculo é bem diferente de um para o outro. Entenderam, né?
Uma coisa interessante que Travis disse, que todos os vínculos eles têm que estar alinhados. É uma coisa que eu sempre disse, não é um vínculo ok e você vai conseguir o visto, não. São todos os vínculos que ele disse aqui, que eu tô lendo, né, alinhados, que vão fazer você conseguir o visto. Vão fazer você convencer o agente de imigração ali na janela do visto, né, fornecer o visto para você, ok? O quarto ponto. Ele falou sobre laços familiares. Uma das coisas que ele falou, eu já disse aqui várias vezes, e é o que eu fiz quando eu solicitei meus 2 vistos, tá? Bem, filhos é um laço familiar, assim, absurdo, é um vínculo muito forte. Então, você tem que dar todos os detalhes dos teus filhos. O que ele faz durante o dia, né? Qual é a escola que ele é matriculado. Quanto mais informações você der dos teus filhos, mais vínculo, né, você tem aqui. É claro que existe, como também diz Travis, eu também digo, né? Toda regra tem uma exceção, ok? Pode acontecer de alguém conseguir, né, o visto de turista com os filhos aqui e ir morar. Lembrando que é a junção de todos os vínculos que vai fazer acontecer, né? Mas toda regra tem a sua exceção. Então, eu vou ler agora aqui o quarto ponto. Laços familiares são importantes. Se você tem crianças que ficarão em casa ou você cuidará dos seus pais, um cônjuge, de certa forma é um vínculo. Você não irá abandoná-los. Perceba mais uma vez que ele sempre diz, provavelmente, é possível que... né? Ele sempre fala de certa forma, né? Ele nunca dá certeza absoluta de nada, porque nunca é certeza absoluta. Quem vai ter certeza é o agente ali na janela, ali na hora do tete a tete, como ele diz, de olho no olho, né? Como ele diz, tá? Voltando aqui. Você precisa mostrar seus vínculos com detalhes. Quantos filhos têm, qual a idade deles, onde eles estudam, quais as suas atividades e obrigações diárias. Mas isso vale também, por exemplo, caso você cuide dos seus pais. Relate o dia todo. Se você é casado, diga quanto tempo você tem de casamento. Isso tudo, gente, como ele diz aqui, ó. Tudo isso é crucial para a determinação do agente consular entender se você voltará ou não, né, para o seu país de origem após ali a estadia de férias. É de turista, é de férias, né, dos Estados Unidos. E eu já vou emendar a quinta e última, né, o quinto e último ponto que Travis disse. Uma outra forma de você mostrar um vínculo, essa de fato eu não sabia mesmo, né? Apesar de ser muito trivial, pode ajudar o agente a avaliar que você não vai abandonar esse compromisso e pode sim ser um vínculo, né? Por exemplo, se você é um treinador de time de futebol, de ginástica, né? Parece simples, simplório, mas eles entendem isso com uma grande responsabilidade e pode ser a favor. Eu vou continuar lendo para ser mais rápido, tá? E aí, qualquer coisa a gente vai comentando. Por conta dessa presunção, né, que você vai para ficar nos Estados Unidos, eles aplicarão o 214B geralmente onde houver dúvida, confusão ou pequeno detalhe que ele perceba que não é certo. Lembrando que a lei 214B é: todos são considerados culpados até que nós que vamos tirar o visto, comprovamos ao contrário. Nós temos obrigações de mostrar ali para o agente consular que nós vamos voltar, que nós só queremos tirar férias e voltar, ok? Então, em qualquer situação, eles vão aplicar o 214B. Inclusive, ele diz que lá dentro se fala assim, entre aspas, em caso de dúvida, aplique o 214B. Fecha aspas. Então, qualquer dúvida, é isso que acontece. Se você foi negado, possivelmente você escutou do agente consular, abre aspas, você não superou o 214B ou o seu visto foi negado sob o regimento 214B. Ou até mesmo você pode ter recebido uma carta da embaixada ou do consulado dizendo a mesma coisa, que você não atendeu aos requisitos do 214B e, por isso, o seu visto foi negado. Eu já recebi várias pessoas dizendo aqui que foi negado e perguntando o que era o 214B. Eu não sabia exatamente que era uma lei e como é que funcionava essa lei. Então, resumindo, 214B significa que você não convenceu o oficial.
né, o agente consular que você quer ir apenas para turistar, né? Por isso, é importante você sempre falar a verdade. Todos são treinados a olhar nos seus olhos, como ele diz, olho no olho, né? Quando você responder. Eles são treinados a detectar sinais de todas as respostas verdadeiras, menos verdadeiras, excitações, nervosismo. Assim como os detetives, os policiais, eles são treinados em olhar e avaliar ali o teu olhar, tá? O teu corpo, o teu olhar. Ele enfatiza que todos ficam nervosos e que eles conseguem identificar um nervosismo natural ali do ambiente. Mas eles também conseguem pegar na mentira e é ali que eles avaliam. Agora que você já sabe o que é 214B, me diz aqui, você já recebeu algum papel, alguma carta, ou mesmo ali na janelinha na hora da entrevista, alguém já disse isso para você, que você não atendeu os requisitos do 214B? Deixa aqui embaixo nos comentários a tua experiência, né? É muito importante essa troca de experiência para a gente ajudar os próximos. Até!